E aí? Agora, meu amigo! Agora, graças a Deus! Massa, Vamos massa! embora. Meu amigo Dário, tudo bom? Como é que tu tá, rapaz? Tô bem, e você, companheiro? Como é que Tô tá? bem e tô muito feliz pela sua participação, essa parceria aí, Washington, junto aí com a Rapaz, Aquário. olha, É, você não sabe também como eu fico satisfeito pelo convite, viu? e Muito satisfeito. é uma satisfação muito grande. E assim, uma pessoa da sua qualidade, né? Com essa Da tua, experiência aí, imensa, para passar aqui para um pouco da eu, atenção básica, né? eu E não sei de nada. Eu só sei que nada sei, cara. que é isso, é moderno. É ótimo, meu filho, como é que tu estás aí? Gosto, o polo, seu polo de terapia comunitária, aqui em Pernambuco, só tem você ou tem outro polo? Não, veja só. Aqui em Pernambuco, começou, a formação em terapia comunitária começou conosco, tá? Eu já desenvolvi esse trabalho de organização, de promoção de cursos, simpósios ligados à área da saúde, né? Ligado à área da saúde. E aí, um belo dia, veio uma profissional de Brasília, que ela é pernambucana. É a doutora Maria Henriqueta Camarote, né? Ela é neuropsiquiatra, uma pessoa assim, extremamente competente, e ela já tinha organizado esse curso de terapia comunitária em Brasília. E aí ela disse, ó, pô, Washington, olha, a gente já fazia um trabalho junto, né, tal. Ela disse, Washington, por que você não traz a terapia comunitária para cá, né? Aí ela me deu o contato do Adalberto Barreto, né, que é o doutor, né, o professor que criou, né, que você viu naquele dia, o histórico. E aí eu liguei para ele, né, ainda estava na metade, estava, por exemplo, ainda quase na metade da caminhada da terapia comunitária. Aí eu entrei em contato com o Adalberto, ele veio para cá, nós promovemos esse curso durante um ano. A Uhum, carga horária anterior era 360 horas aulas. uhum. Depois, com o tempo, baixou para 240. Ele veio, nós promovemos o curso, isso em 2003. E aí esse negócio entrou no sangue, né? Entrou no sangue. E aí ninguém conhecia a terapia comunitária aqui, né? E aí na minha primeira turma eu fiz um trabalho tão intenso de divulgação que, que no dia para começar o curso tinha 80 pessoas. Nossa, rapaz, que Essa legal. é, Aí terminou, essa turma terminou, porque muita gente foi a convite para conhecer e tudo, né? E Uhum. essa turma terminou com 58, sabe? Então foi a nossa primeira turma de formação em terapia comunitária aqui em Pernambuco, né? Dessa turma, assim, os mais variados profissionais, né? Da área de saúde, da educação e de outras áreas também. E aí, a partir disso, né, nós começamos a desenvolver. Aí teve um pessoal que eu chamei para trabalhar conosco, que era do grupo de aluno anterior, que posteriormente eles transformaram em um outro polo, certo? De formação. Mas nós convivemos harmoniosamente, sabe? E damos a formação, eu dou a formação aqui em Pernambuco e em Alagoas também, né? Aí em Agora, me diz Alagoas uma é coisa. desde 2000. Oi, desculpa, Washington. Oi, Me diz uma coisa. pode Hoje, falar. para uma pessoa se tornar terapeuta comunitário, ele tem que fazer uma formação com quantas horas aula? Pronto, então. Essa formação ela é composta de 240 horas aulas, tá? No formato anterior, até antes da pandemia, 180 horas aulas são presenciais, antes da pandemia, e 60 horas aulas é a prática do aluno, certo? Que vai, do terapeuta em formação. A partir do momento que o terapeuta entra, que uma pessoa entra no terapeuta em formação, ele já pode começar a desenvolver a metodologia através de grupos que ele próprio cria, né, que seria interessante porque nós aumentamos a rede de cuidados, ou então ele pode se adaptar a grupos que já existem para fazer a prática dele, tá? Então, 180 horas que são presenciais, 100 horas aulas,
nós trabalhamos o conteúdo dos módulos, dos pilares teóricos. Certo? E também de vivências que são necessárias. E 80 horas aulas é como se fosse uma espécie de supervisão. Certo. Mas não é supervisão, nós chamamos de intervisão por conta do nosso ponto de vista da circularidade, da horizontalidade, certo? Então ninguém é super, como você viu naquele dia. E aí, cara, o período de duração do curso normalmente são 8 meses, certo? Ele agora está adaptado ao formato online. Online, assim, é híbrido, né? Nós temos encontros presenciais e encontros online. E aí, quando termina, né, que a pessoa cumpre toda a carga horária, você pode utilizar, certo? A questão, a questão da terapia comunitária, como você bem entender na sua prática. Por exemplo, nós temos a colega Vivian, que ela adotava a terapia comunitária na unidade, na Policlínica Marinha Melo, para acolher, receber as pessoas que eram demandadas do NASF, do NASF e de outras, da atenção básica, na realidade, né? E aí ela vinha, muita gente, ela não tinha... Então, as pessoas utilizam, é um instrumento, sabe assim, que é muito hábil, que é muito bom para se lidar com pessoas. Massa. Certo? Aí assim, Osto, vê só, foi massa essa tua orientação aí, explicação. Agora, tem algumas pessoas aí pedindo, porque tem pessoas que já compreendem, já entendem o que é uma terapia comunitária, e tem outras que não. E aí eu gostaria que você dissesse o que é a terapia comunitária, né? Quem foi seu precursor, dá uma parte histórica um pouquinho, né? E aí depois a gente vai entrar pelos tópicos que você vai falar. O tema, a gente sabe que é a terapia comunitária integrativa, que antes não tinha esse nome integrativa, aí tu vai explicar o porquê, né? E depois, como ela faz parte do SUS lá na Pixter, né? Aí passa a ser integrativa, né? Como instrumento de cuidado na atenção básica. Aí, o que seria a terapia comunitária? E dá um histórico um pouquinho aí, pô. Eu vou explicar direitinho para vocês, assim, vou tentar explicar da melhor forma possível. Para mim, me dá também muito prazer e orgulho de estar falando sobre essa metodologia que é genuinamente nordestina. Ela nasceu no Nordeste. É uma metodologia de trabalho que nasceu no Nordeste do Brasil a partir de uma experiência dentro de uma comunidade, né, que é uma favela. Eu não digo comunidade, porque quando a gente diz comunidade, elas são cuidadas. Então, a nossa orientação é dizer favela mesmo, não é para denegrir, mas é para dizer que isso existe no Brasil, que existem pessoas sofrendo ainda com esse tipo de carência. E aí, a terapia comunitária, ela surgiu a partir dos anos 90, final dos anos 80 e começo dos anos 90, no Ceará, certo? Apesar daquela música "No Ceará não tem disso não", mas no Ceará tem disso, tem a terapia comunitária, tá? Então, ela nasceu lá no Ceará a partir de um trabalho que começou a ser feito no Pirambu. Como você bem lembra, naquele dia eu falei que o Pirambu é uma favela lá, que hoje em dia a gente pode dizer que é uma grande comunidade, na realidade, certo? Que tem todos os tipos de problema e que tinha e tem ainda, né? Mas aí começou a partir de um atendimento na área de saúde, né? Que o Adalberto ele começou a observar que não estava surtindo efeito, né? E aí surgiu no Ceará a partir dessa experiência na área de saúde e também do social. E aí foi que aconteceu, né? Foi se adaptando àquele formato que ele fazia de atendimento medicamentoso, né? Que só fazia as medicações, e ele foi adaptando para um espaço de fala e de escuta, porque ele sentiu também que as pessoas que chegavam lá, muitas e muitas vezes elas só queriam falar, compartilhar um sentimento, uma dor, certo? Uma coisa que às vezes não era... E quando a pessoa chegava nesse processo lá, dizia logo assim, porque eu não estou conseguindo dormir porque meu filho está preso, certo? Quer dizer, você dava uma medicação, ou meu filho morreu, você dava uma medicação e aquela pessoa, ela
tomava aquela medicação e ia dormir. E aí? E o sofrimento dela fazia o quê? E a grande sacada da terapia comunitária foi isso, tá? Foi escutar esse sofrimento, esse sentimento, partilhando com um grupo que todos tinham problemas, mas também ali todos já tinham passado por uma mesma situação ou situações parecidas e eram trabalhadas em conjuntos. Então, aquela pessoa, a partir do momento que ela contava o sofrimento dela, que outra pessoa se identificava, ela já não se sentia só. Ela já não sentia mais aquela vítima, ela entendia que ela não era aquela pessoa sozinha no mundo, que tinham pessoas que partilharam dores iguais a dela, sofrimento iguais a dela, e que tinham superado, né? Então, isso dava uma esperança para essa pessoa, e aí, dentro desse contexto que foi sendo observado, formatou-se a metodologia, certo? Formatou-se a metodologia, então, a terapia comunitária, como você viu naquele dia, ela tem começo, meio e fim. É como uma peça de teatro. Ela tem o prólogo, tem o meio, tem como é que chama? Numa peça de teatro que tem aquele grande, né? E tem o final. Então, é um trabalho que é feito, certo? Com começo, meio e fim. Nada fica para depois. Mas surgiu através do Dr. Adalberto Barreto, né? E aí essa experiência começou a ser espalhada, e daqui a pouco começaram as formações, né? Que hoje em dia nós somos um desses polos formadores e a terapia, né? Como eu acho que muita gente que está aí, já fez o curso comigo, pelo menos eu vi, né? Algumas pessoas, a Vivian, a Conceição, né? Eu não vi as outras pessoas. Que massa, que massa. Mas elas sabem. E aí, o Adalberto Barreto, ele era psiquiatra e advogado, né? Não. Ele é psiquiatra, ele é doutor em psiquiatria, né, pela Universidade fez na França o doutorado dele, morou 6 anos lá. Depois ele fez antropologia, né, cultural, fez antropologia, fez doutorado em antropologia também. Ele é psiquiatra. O irmão dele, que levou ele para a comunidade, que é o Ayrton Barreto. Ele é das comunidades, ainda é das SEBs ainda. Ele trabalha dentro da comunidade com regularização fundiária, através de movimentos sociais. Certo? E o que é massa nisso tudo é que a terapia comunitária ela é reconhecida nacional e internacionalmente. Na França ela tem uma roda lá, né? Na França ele faz uma roda de terapia comunitária. Olha, tem na França, tem na Itália, tem em Portugal, tem nos Estados Unidos agora, tem na Bélgica. Bom, são 44 países hoje em dia, incluindo os da nossa América Latina, aqui América do Sul, que tem a terapia comunitária, né? Já tendo também os contatos, né? Já teve movimentos em Moçambique, né? Recentemente, eu estou com um contato lá em Moçambique, né? Que é uma pessoa que está querendo levar para lá, porque ele conhecia a terapia comunitária, ele esteve no Brasil, conheceu a terapia comunitária, e a gente está articulando, sabe? A formação mesmo online. A grande história foi que nesse momento de pandemia, nós demos uma parada nas nossas atividades, né? Mas nós já temos praticamente 20 e poucas turmas de terapeutas formados aqui, incluindo as de Pernambuco, de Alagoas e de outros estados que eu fui pontualmente, né? Mas, assim, para mim é uma experiência assim. Se for para falar 1 hora, eu falo 2, 3, 4, entendeu? Mas é uma coisa que me encanta muito. É muito massa. Aí, vê só, o Élico. Aí você... Washington. A terapia comunitária integrativa como instrumento de cuidado na atenção básica, certo? Aí, veja bem, aí eu vou querer que você, por exemplo, naturalmente você vai falar um pouquinho, de forma bem sintética, dos fundamentos, e vai, de uma certa forma, fazer uma ponte. Como é que a gente poderia trabalhar, que o campo é muito amplo, né? A gente trabalha na saúde, na educação, em qualquer setor, na comunidade e tudo. Na atenção básica, especificamente, aonde é que a gente poderia trabalhar
a terapia comunitária. Então, antes disso, de você adentrar nesse tópico, aí eu queria que você falasse um pouco do pensamento sistêmico, da teoria da comunicação, da antropologia cultural e da pedagogia de Paulo Freire, que são fundamentos da terapia comunitária. Né? É uma massa. Exato. Aí fala um pouquinho aí e dá uma entrada específica para a atenção básica. Pronto. Então, a terapia comunitária ela é fundamentada em 5 pilares teóricos, a contar resiliência, abordagem sistêmica, teoria da comunicação, Paulo Freire e antropologia cultural. Tá certo? São 5 pilares teóricos. Nós começamos o curso, como primeiro módulo, trabalhando a resiliência. Por quê? Porque o terapeuta ele vai lidar com uma infinidade de situações que são... Eu, por exemplo, né, eu falo por mim, né, porque na terapia comunitária a gente só fala de si. Eu tenho uma experiência de tipo 18 anos. Eu sou psicólogo, né, como você sabe, mas psicólogo eu tenho mais tempo de formação, mas na terapia comunitária eu tenho 18 anos de prática mesmo, intensa, e agora no online também desde o ano passado, né? E aí, por que é que nós começamos com a resiliência, né, como um dos pilares teóricos? É para que o terapeuta que entra na formação, ele entenda que ele está ali tendo um papel também. Ele não vai só cuidar dos outros, não, sabe? Ele tem que aprender, olhar para os outros, se reconhecer no outro e se cuidar, tá certo? Por que resiliência, né? Porque a gente vai escutar a história das pessoas que estão na formação. Por que é que você é psicólogo e está no NASF? Certo? Por que é que eu sou psicólogo e sou terapeuta comunitário e dou formações e multiplico esse conhecimento? Por que é que fulano trabalha com isso? Por que é que eu fiz serviço social? Tudo isso, ele está escrito na nossa história de vida. Tudo que nós fazemos reflete uma história de vida. Tá? E aí, quando eu compreendo a minha história de vida, eu vou também entender que isso é uma forma de resiliência. Muitas e muitas vezes o sofrimento que eu tenho, eu vou transformar em competência. Então, a resiliência é um dos pilares teóricos da terapia comunitária. Por quê? Porque eu primeiro vou trabalhar a minha, porque é que eu estou ali, certo? E depois eu vou entender melhor a dos outros e me ajuda a facilitar melhor, a compreender melhor a história de vida do outro. Tá? Então, a resiliência, a parte disso, que todo mundo sabe que a resiliência é a nossa capacidade de transformação, né? Mesmo que o mundo esteja desabando sobre a nossa cabeça, a gente diz, poxa, eu estou aqui, mas eu sei que isso tem jeito, né? Então, eu transformo isso em competência. Então, eu saio daquela posição de vítima. Eu não sei se tu lembra da música, né, que eu coloquei, né? Não sei o que faço. A minha vida é uma luta sem fim. Me sinto no... Quer dizer, então eu saio dessa posição de vítima, certo? E vou para uma posição de autonomia. Por quê? Aí entra também o Paulo Freire nessa história também, nessa mesma conexão. Tá? Então a terapia comunitária, ela tem pontos que são diferentes da pedagogia de Paulo Freire, mas tem também pontos que convergem, certo? Que é muito relacionado à visão do mundo. Tá? São poucos pontos, são 2 ou 3 pontos só que divergem. São 5 pontos principais. 3 convergem e 2 são similares. Então, tem muito a ver com a terapia comunitária também, da autonomia do sujeito, certo? De todos os encontros que a gente tem, facilitando como terapeuta, né? A gente trabalha aquilo que vem do grupo, certo? Quando o Paulo Freire utilizava, tipo assim, o material de trabalho, ou o instrumento de trabalho como educação, né? Nós trabalhamos o sentimento das pessoas como transformação. Tá? Então, a gente trabalha o sofrimento como matéria-prima de transformação daquele indivíduo. Ele sai da posição, porque ele se reconhece como sujeito. Ele sai de uma posição de vítima. E aí vai ser o sujeito da sua história, né? Bom, isso é Paulo Freire combinando, né? Aí vem o quê? Vem a abordagem sistêmica, né? Quando nós estamos numa roda de terapia comunitária, a nossa compreensão do mundo é que nada está
desligado, tudo está unificado, nós somos partes de um todo. Então, uma roda é um movimento sistêmico que tem tudo a ver com essa abordagem, porque o que uma pessoa está reconhecendo no outro é o sofrimento. Então, o que é sistêmico num grupo é o sofrimento. Um exemplo, né? Porque as causas são variadas, mas o sentimento é um só, é o sofrimento. Então, nada está desligado, tá? Tudo tem uma motivação, tudo tem um sentido, tá? E aí vem a teoria da comunicação, onde nós reconhecemos que não é só a fala que comunica, tá? Tudo é comunicação. Então, quando uma pessoa vai para uma roda de terapia comunitária ou entra, ela já está comunicando. Então, tudo no mundo que se move entre as pessoas é comunicação. Então, se uma pessoa está ali, ela não está, eu vim aqui só para ver, mesmo que ela fique calada, ela está se comunicando com o grupo. Mesmo que ela se vire assim, mesmo que ela faça um buchocho, ela está comunicando alguma coisa. Então, tudo é comunicação, tudo ali a gente tem que levar em consideração. E na formação, o terapeuta ele é preparado para essas percepções, tá? Ele é preparado nesse sentido. Aí vem o que é depois a antropologia cultural, né? Porque a antropologia cultural, como eu coloquei lá na nossa oficina, é o estudo, né, do homem através de sua cultura. Sim. Aí nós reconhecemos assim, o que é que acontece muitas e muitas vezes, né, nas comunidades principalmente, né? As pessoas, eu vou falar tipo assim, os índios, né, para ter um exemplo, né? Então os índios, eles estão extremamente aculturados, né? E isso provoca uma grande perda afetiva neles. Aí por que é que os índios hoje em dia estão lutando tanto para ter suas terras, manter suas terras e suas tradições? Porque eles sabem que sem aquelas terras, sem aquelas tradições, eles não serão brancos, mas vão se adaptar aos costumes, vão viver o que o branco vive. E aí ele perde a cultura. Então, a gente quando entra numa comunidade, nós pesquisamos muito a história da cultura daquela comunidade para tentar preservar o máximo possível. Então, a cultura é feito uma teia de aranha, certo? Ela mora ali e ela luta. Então, a cultura também, quando a gente possibilita essa transformação, ela é um elemento de resgate da autoestima dessas comunidades e desses grupos, tá? Os índios eu estou colocando porque realmente é um exemplo que está bem claro na nossa frente, né? Principalmente nós que temos aqui várias e várias tribos e a gente sabe o que é que está acontecendo. Então, os cinco pilares teóricos da terapia comunitária são esses. Lúdica. Está ouvindo? Alô? Deu uma travada aí. Deu uma travada. Mas eu estou ouvindo. Tá vendo? Mas estão me ouvindo? Deu uma travada aí. Tá me escutando aí? Estou escutando. Você está me escutando? Olha, certo. Massa. Agora, veja bem, eu queria que você falasse um pouco como é que a gente poderia trabalhar na atenção básica. Por exemplo, como é que a terapia comunitária poderia trabalhar na atenção básica e o que trabalha, o que geralmente a terapia comunitária cuida? Cuida de quê? E aí é importante a gente diferenciar terapia comunitária com psicoterapia, né? Porque as pessoas também confundem, né? Então, fala um pouco aí, Wellington, dessa situação. Olha, eu já estou acostumado a me chamar de Wellington, viu? Mas eu queria dizer que o nome é Washington. É o Washington, viu? Mas veja só. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Oi. Tá me escutando aí, Paulo? O Wellington. Está me ouvindo? Tô ouvindo não, cortou. Pronto. Deixa eu... Olha, eu não sei o que é. É porque a Olinda, quando chove, ela tem problemas de todas as formas, né? Por cima e por baixo. Mas tá me ouvindo?